Olá, seja muito bem-vindo. Como é bom me conectar com você para mais um programa Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o nosso Senhor. Nós estamos em uma série de estudos falando sobre ensina-nos a orar. Esse foi um pedido dos discípulos para Jesus em uma certa ocasião e o mestre prontamente os ensinou a como eles deveriam colocar em prática essa disciplina espiritual tão necessária nas nossas vidas. Posso dizer que é uma disciplina vital. E digo isso porque quando você e eu oramos, nós desfrutamos do oxigênio divino que traz vida para o nosso espírito. Você desfruta do oxigênio divino que conecta o seu espírito, o seu coração ao Espírito de Deus, ao coração de Deus. É algo essencial para todo aquele que quer estar em dia com Deus. E esse ensinamento tem transformado a vida de milhares, por que não dizer centenas de milhares, milhões de pessoas ao longo da história, porque são as palavras do próprio Mestre. Não existe ninguém melhor para nos ensinar sobre como devemos trilhar a jornada de oração do que aquele que é o caminho, aquele que é a ponte que conecta a sua vida à vida do Criador, aquele que conecta você ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então Jesus ensina os seus discípulos a orarem, e ele nos ensina a orar também no dia de hoje. E eu quero ler com você uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 6, nós leremos a partir do verso 9. Essa tem sido a base das nossas meditações nos últimos episódios. E diz assim a palavra de Deus: vocês orem assim. Essas são as palavras de Jesus. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Uau! Que texto maravilhoso! Um texto muito rico, cheio de diversas lições que nós estamos meditando ao longo dos últimos episódios. Mas hoje eu quero me dedicar a falar com você sobre uma parte dessa oração, uma parte desse ensino, que para aqueles que estão acompanhando a série, talvez vocês vão ter notado que eu pulei um dos versos, um dos ensinos que nós temos em ordem sequencial nessa oração. Nós já falamos sobre Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoe as nossas dívidas. Opa, pastor, você ainda não falou sobre perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E essa é uma lição importantíssima. E por querer, eu saltei esse verso porque eu quero conectar ele, o verso 11 ao verso 14 e 15. Porque no ensino sobre oração, Jesus destaca a importância do perdão mútuo como condição para receber o perdão de Deus. Pastor, como assim? Isso é difícil. Perdoar é um assunto complexo, é um assunto doloroso, é um assunto desafiador. Mas Jesus diz que para você estar em dia com Deus nas suas orações, você precisa entender a importância do perdão. É fato que perdoar não é algo fácil. Normalmente, nós precisamos perdoar alguém quando alguém falhou conosco, quando alguém nos feriu, quando alguém trouxe sofrimento para as nossas vidas. E cá entre nós, perdoar alguém que fez mal para a gente não é algo simples, não é algo fácil. Porque toda vez que você lembra de alguém que fez algo ruim para você, toda vez que você lembra de alguém que gerou sofrimento para a sua vida, toda vez que você lembra de alguém que tirou as suas noites de sono ou que gerou raiva dentro do seu coração, é difícil lembrar dessa situação e não sofrer. É difícil não olhar para essa situação ou lembrar dessa pessoa e não sentir dor por aquilo que aconteceu. E de repente Jesus diz, olha, na hora que vocês orarem, digam o seguinte: Senhor, perdoe-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos feriram, aqueles que nos devem, aqueles que falharam com a gente. Não é algo fácil.
Na verdade, é um grande problema se nós formos analisar de uma maneira muito fria e olharmos para a situação de quando alguém falha com a gente, quando alguém dá a palavra para nós e falha conosco, quando alguém diz para você que vai fazer algo e não faz, ou quando alguém promete para você lealdade e quebra uma aliança, quando alguém promete algo para você e não mantém a sua promessa, ou quando alguém te machuca emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, enfim. Fato é que lidar com o sofrimento, ou melhor, lidar com pessoas que geraram sofrimento para nós, não é algo fácil. Mas nesse texto, Jesus é muito claro em dizer que você e eu devemos perdoar os outros para recebermos o perdão de Deus. Desafiador, não? Mas você já parou para pensar que todas as vezes que você carrega algo que alguém fez por você, algo negativo, algo que gera sofrimento, você está carregando nos seus ombros uma carga que talvez não seja uma carga que Deus quer que você carregue? Na verdade, quando Jesus ensina aos seus discípulos, nesse trecho da oração, a pedir para que o Senhor nos perdoe da forma como perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos geraram sofrimento, essa é uma declaração de amor, é um ensino, na verdade, um ensino de amor do próprio Jesus para os seus filhos. É uma direção de Deus para você e para mim, para que nós estejamos em paz com a vida, em paz com as outras pessoas. Porque todos nós queremos receber o perdão de Deus. Você e eu necessitamos desse perdão diariamente, a gente precisa disso. Mas quando Jesus diz para você, olha, fala para o Senhor para Ele te perdoar da forma como você perdoa, Ele está te dando a oportunidade. E na verdade Ele está te dando uma oportunidade de uma forma um tanto quanto desafiadora, mas também te impulsionando a fazer algo que vai trazer libertação para a sua vida. O perdão muitas vezes não traz libertação para quem te feriu, não. O perdão traz libertação para você. O perdão, na maior parte das vezes, não cura quem te feriu, mas cura quem foi ferido. O perdão, na maior parte das vezes, não cura as pessoas que geraram situações ruins para você. Pelo contrário, o perdão traz cura, libertação, paz, leveza, alegria para a sua vida. É por isso que Jesus diz, olha, quando vocês estiverem orando, vocês precisam mencionar isso. Perdoe-nos, Senhor, da forma como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E cá entre nós, nós ofendemos o Senhor em nossos pensamentos, ofendemos o Senhor com as nossas palavras, ofendemos o Senhor com as nossas atitudes. Infelizmente, por mais que você e eu não sejamos mais escravos do pecado, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, você é livre, você é perdoado do seu passado, você tem a oportunidade de viver uma nova vida, você não é mais escravo do pecado. Mas o pecado ainda faz parte das nossas vidas. E eventualmente damos um deslize aqui, outro ali, por mais que estejamos alertas, vigilantes, ainda assim existem impulsos, existem reações que às vezes ferem e ofendem quem Deus é, porque vai contra aquilo que Ele espera para as nossas vidas. De fato, mesmo que Jesus pagou a sua conta e pagou a minha conta na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus continua ainda pagando algumas contas que nós infelizmente ainda fazemos. Mas a verdade é que mesmo tendo todos os motivos para não nos perdoar, guarde isso no seu coração, mesmo tendo todos os motivos para não te perdoar, ainda assim Deus te perdoou através do sacrifício de Jesus. Ainda assim Jesus tomou a decisão de se entregar como um sacrifício para perdão dos pecados. O fato é que muitas vezes a gente não perdoa porque a gente quer ter razão. Muitas vezes você não perdoa porque você quer estar com a razão da situação. Você quer dizer que isso aconteceu e a culpa é do outro. Mas na verdade um coração que é um coração movido por Deus, um coração cheio da presença do Espírito Santo, uma pessoa que é uma nova criatura e entende que nessa nova vida ela ressuscitou com Cristo e agora é a vida de Cristo que nós vivemos. Essa vida nós precisamos entender que nós não procuramos culpados. Você não deve procurar culpados para situações. Você não deve agir de acordo com os méritos das pessoas, mas como Cristo. Quando falamos sobre perdão, apesar das pessoas não merecerem, assim como você não merecia,
assim como eu não merecia, ainda assim nós decidimos perdoar. Porque o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Não é algo que você sente, estou com um sentimento para perdoar. Não, não é. É uma decisão. Se você esperar sentir a hora certa de perdoar, pode ser que você nunca perdoe e carregue nos seus ombros um fardo que Jesus jamais quis que você carregasse. Perdoar é se libertar. Perdoar é trilhar um caminho de paz. Não é fácil, mas é necessário. E quando Jesus diz para você e eu perdoarmos as outras pessoas, assim como nós queremos que o Senhor nos perdoe, é justamente um desafio para você e eu deixarmos de lado o desejo, o anseio pela razão. Deixarmos de lado o anseio de sermos juízes e julgarmos as pessoas pelos seus méritos. Deixarmos de lado todo esse anseio que você e eu podemos ter de querer fazer justiça e fazer com que as pessoas sofram aquilo que elas merecem. É uma realidade totalmente diferente. Jesus nos coloca numa posição para nós entendermos o que Ele fez por nós. Jesus perdoou os seus pecados, mesmo sem você merecer. E quando você e eu decidimos perdoar o próximo, quando eu e você decidimos perdoar aquele amigo que nos feriu, decidimos perdoar o nosso cônjuge, decidimos perdoar nossos pais, decidimos perdoar nossos filhos, decidimos perdoar nosso chefe, decidimos perdoar os nossos funcionários, decidimos perdoar o nosso pastor, decidimos perdoar os nossos irmãos em Cristo, nós estamos dando a oportunidade de desfrutarmos do perdão de Deus que cura as nossas feridas, nos liberta e derrama graça sobre a gente para a gente perdoar aqueles que falharam conosco. Pastor, mas isso é muito difícil. É muito difícil. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Bom, certa vez Jesus foi questionado sobre isso. Quantas vezes eu devo perdoar? Jesus foi claro, se houver arrependimento, você deve perdoar 70 vezes 7. Todos os dias você tem que perdoar mais e mais e mais. É claro, meus irmãos, que quando eu digo sobre decidir perdoar, eu não estou falando que todas as pessoas que falharam com você devem ser os seus melhores amigos. Perdoar não é dar o dedinho um para o outro, chamar o outro para casa e fazer um café, comer um bolinho e construir uma amizade juntos, marcar uma viagem e ficar passando tempo juntos. Tem vezes que não é isso. É claro que se você perdoa o seu cônjuge, é óbvio que você vai conviver a sua vida com ele e isso vai trazer uma paz, cura para o seu relacionamento se você estiver disposto a perdoar. Em outros casos, a decisão de perdoar é se livrar apenas de um fardo que está nos seus ombros, dessa raiva, desse ressentimento, dessa ira que você carrega nos seus ombros e deixar com que a pessoa siga a sua vida e você seguir a sua, sem você necessariamente ter que carregar isso. E eu não estou dizendo que você vai esquecer o que a pessoa fez, porque você não esquece. É como uma cicatriz que foi aberta, ou melhor, uma ferida que foi aberta. Se você já sofreu um acidente ou conhece alguém que sofreu um acidente onde uma ferida foi aberta, você sabe que a ferida, quando ela é grande, ela deixa marcas. E mesmo após a cicatrização, ainda existe uma marca que traz à memória o que aconteceu. Eu vejo que o perdão é o mesmo. Eu não estou dizendo que você deve esquecer o que as pessoas fizeram por você. Jesus não está falando sobre isso. Não é para você esquecer o que as outras pessoas fizeram. Mas é você entender que a sua decisão de perdoar não apenas vai te libertar, mas também vai cicatrizar uma ferida que foi aberta. E ao cicatrizar, você vai olhar para a situação e não sentir mais dor por aquilo, porque aquilo não vai ter mais domínio, aquilo não vai gerar mais influência sobre a sua vida. Liberar perdão é se libertar de algo que gera uma influência negativa na sua vida. Por isso, Jesus, como um homem muito sábio, ou melhor, como o próprio Deus nos ensinando a orar, ele diz: perdoe as pessoas, perdoa as pessoas. Perdoa as pessoas ao ponto de na sua oração você dizer para o Senhor: perdoa as minhas dívidas, perdoa, Senhor, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que eu pensei, fiz, disse que eu não deveria ter feito, assim como eu estou disposto a perdoar aqueles que falharam comigo. Senhor, que na minha conta contigo, essa conta seja paga, e assim como eu estou disposto a zerar a conta daquilo que os outros fizeram por mim. Isso é tão sério, porque olha só o que o verso 14 diz, meus irmãos.
Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é sério, é para transformar a sua vida. É para transformar a minha vida quando nós falamos sobre perdão, por mais desafiador que seja. O verso 14 diz: Pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Existe uma condicional aqui na oração. Você já parou para pensar que Jesus conclui o seu ensino sobre oração falando sobre perdão? Tem gente que gosta de concluir a oração, o ensino de Jesus sobre oração, aqui no verso 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ok, a oração termina aqui, mas Jesus enfatiza um elemento da oração. É curioso que Jesus não enfatiza, após concluir a sua oração, o santificado seja o teu nome, Pai nosso que estás nos céus. Jesus não enfatiza o dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus não enfatiza o não nos deixes cair em tentação, mas Jesus enfatiza: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não é fácil, mas é transformador. Por quê? Nessa condicional, Jesus está ensinando sobre o quão importante é você e eu estarmos dispostos a perdoar aqueles que falharam com a gente. Da mesma forma que você precisa do perdão de Deus todos os dias, assim as pessoas precisam do seu perdão. O perdão que te liberta, que te cura e que te dá paz para viver. O perdão que abre caminho para você desfrutar do perdão de Deus sobre a sua vida. Tem muita gente que quer ser perdoado, mas não quer perdoar. E talvez você seja uma dessas pessoas. Quando você pisa na bola, você quer perdão, mas quando os outros pisam na bola, você quer justiça. A palavra de Deus diz nessa oração, no ensino sobre oração, que não é dessa forma. Da mesma forma que você espera misericórdia, compaixão e perdão dos outros, da mesma maneira, exerça misericórdia, compaixão e perdão sobre aqueles que falham com você. A mesma forma que você quer ser amado, ame o próximo. A mesma forma que você quer ser tratado, trate o próximo. Da mesma forma como você entende que você não é perfeito e precisa do perdão de Deus, esteja disposto a perdoar as outras pessoas. Mas pastor, eu não consigo. Quando eu lembro do que aquele sem vergonha fez por mim, quando eu lembro do que aquela pessoa fez pra mim, o dano que ela me causou, eu fico com vontade de pular no pescoço dele ou no pescoço dela, meu irmão. Talvez essa seja uma verdade. Mas existe algo tão lindo quando você e eu decidimos entregar as nossas vidas para Jesus. Quando você e eu reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, é que nesse momento em que nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos Cristo como Senhor da nossa vida, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E como templo do Espírito Santo, nos tornamos lugar da habitação do Senhor. E o fruto de ser um lugar da habitação do Senhor é o domínio próprio. O fruto de ser um lugar da habitação do Senhor é o amor, é a paciência, a benignidade. Aprendemos isso na palavra de Deus. Quanto mais cheio da presença de Deus você está, mais facilidade você tem de perdoar o próximo. Porque mais de Deus você tem na sua vida. E se Deus foi capaz de te perdoar apesar da sua situação, se Deus foi capaz de me perdoar apesar da minha situação, e você e eu estamos cheios da presença de Deus, Ele derramará graça sobre a sua vida para você decidir perdoar aqueles que falharam com você. Volto a dizer, você não precisa ser melhor amigo de todo mundo que você perdoa, com exceção da sua família. Cuide da sua família, perdoe, ame eles, mas perdoe as pessoas que falharam com você. Perdoe as pessoas que falharam com você nos negócios. Perdoe as pessoas que falharam com você no ministério. Perdoe as pessoas que falharam com você na vida. Perdoe, exerça perdão, porque este é um elemento essencial para que você e eu estejamos em dia com Deus. Ao nos ensinar sobre oração, Jesus conclui dizendo: para vocês desfrutarem do bem maior que Deus disponibiliza para vocês, que é o perdão dos seus pecados, porque é através do perdão que vocês são livres e que vocês podem ter comunhão com Deus. Assim também, estejam dispostos a perdoar aqueles que falharam com você. Eu acredito que hoje é um dia de cura, hoje é um dia de libertação. Eu acredito que o Senhor marcou esse encontro para nós nos conectarmos, para você ouvir essa mensagem, trazer à memória aqueles que falharam com você, trazer à memória todo esse fardo que você carrega nos seus ombros
devido a o que fizeram com você, devido à atitude de outras pessoas, aos posicionamentos delas, às palavras delas. Chegou a hora de você ser liberto. Chegou a hora de você estar leve, livre, para viver em comunhão com Deus e desfrutar de uma vida de oração, em que você pode dizer: Senhor, no dia de hoje me perdoe, assim como eu estou disposto a perdoar aqueles que falharam comigo. Vamos orar? Eu acredito que, diante dessa mensagem, o que nós mais precisamos é orar e pedir graça do Senhor para perdoarmos aqueles que falharam conosco. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Obrigado, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram no dia de hoje. Senhor, obrigado pelo teu perdão. E é sobre perdão que nós estamos falando hoje. Um assunto tão delicado, um assunto tão doloroso para alguns. Pai, de fato, quando falham com a gente fica incomodado, a gente sofre. De fato, existem falhas que as pessoas cometem conosco que abrem feridas dolorosas. Feridas que drenam a nossa energia, roubam a nossa alegria, Senhor. Mas a Tua palavra nos diz, e ao nos ensinar a orar, que nós devemos perdoar os outros para que sejamos perdoados pelo Senhor. Por isso, no dia de hoje, eu oro pelos Teus filhos, oro pelas Tuas filhas, para que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a tomar essa decisão de perdoarmos quem falhou conosco, de nos libertarmos, Senhor, desse fardo que drena a nossa energia, de cicatrizarmos essa ferida que dói, que traz sofrimento para a nossa alma, para o nosso coração. Hoje, em nome de Jesus, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, manifesta, Senhor, o Teu poder nas nossas vidas, para que sejamos capazes de perdoar quem falhou conosco. Derrama essa graça, Senhor, sobre os Teus filhos. Derrama essa graça sobre as Tuas filhas. E que hoje seja um dia de libertação, seja um dia de renovo, um dia de paz, um dia de cura. E a partir de hoje, Pai, possamos viver uma nova vida com as pessoas que falharam conosco. Não precisamos ser melhores amigos deles, mas, Pai, que haja paz. E que ao olharmos para o que aconteceu, para que olharmos ao que fizeram conosco, a gente não sofra, mas a gente entenda que fomos curados pelo perdão de Jesus. Senhor, ajude-nos a viver esse perdão da mesma forma como desfrutamos quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Assim, Senhor, estamos prontos para perdoar, não pelos méritos, Pai, estamos dispostos a perdoar, apesar de outros serem culpados, Pai, estamos dispostos a perdoar. Essa é a minha oração, que no dia de hoje nós vivamos uma nova vida em comunhão com o Senhor, perdoando aqueles que falharam conosco. Obrigado, Jesus, eu te louvo. Em Teu nome, amém, amém, glória a Deus. É tempo de perdoar. Chegou a hora de você perdoar aqueles que falharam com você. Chegou a hora de você se libertar. Chegou a hora de você ser curado. Chegou a hora de você decidir perdoar quem falhou com você. É isso. Que Deus seja louvado. E olha, se você ainda não se inscreveu no canal, quero te dizer, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber uma notificação todas as vezes que nós entrarmos online ou colocarmos um conteúdo novo. Quero te encorajar, compartilhe esses vídeos, compartilhe o canal com quem é especial para você. Vamos aumentar a nossa comunidade de pessoas que querem estar em dia com Deus. Afinal, não existe nada melhor do que você e eu vivemos em dia com Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio.